Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Bom dia! Segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. Começa agora mais um Virtual News. Um bom dia para você, um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Bom dia especial sempre ao quarto poder, que é a sociedade organizada. 23 de maio, os aniversariantes aí do final de semana, parabéns para todo mundo. Gilson Miguel fez aniversário, meu amigo Gilson Miguel. Henrique Marcelo também fez aniversário e muitos outros aí apagaram as velhinhas no fim de semana. E hoje também os aniversariantes do dia 23. Parabéns, tudo de bom, Deus abençoando sempre. Segunda-feira, ensolarada, temperatura na faixa aí dos 18, 19 graus, mínimas de 16, máxima de 24 hoje na cidade e região. Fim de semana foi bem intenso aí. Tivemos perseguição policial na cidade de Santos, na Orla da Praia, onde 2 miliantes foram sequestrados, fizeram aquele sequestro relâmpago a um PM aposentado, reformado e sua esposa. Na perseguição, eles perderam o controle do veículo e acabaram colidindo com mais 2 veículos. Graças a Deus ninguém ficou ferido e os miliantes foram presos. Isso aconteceu na cidade de Santos, né? Segunda-feira, nós vamos estar falando hoje também sobre a questão que envolve os grupos artísticos na cidade de Cubatão. A Câmara Municipal desenvolveu uma SEV, Comissão Especial de Vereadores, que vem tratando do tema. Isso mais no finalzinho do programa, nós vamos estar falando sobre isso. Participação hoje, ela retornando aqui ao Virtual News, a Virtual, depois de muito tempo. Juliana Souza, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Márcio Chaves, bom dia a todos os espectadores, ouvintes. Que bom estar de volta e que casa bonita que está esse espaço da Rádio Virtual. Fico muito feliz de retornar aqui a esses microfones e feliz de ver o meu amigo aqui todo na estica, no estilo, para apresentar as melhores notícias, as notícias mais importantes da região. E que prazer estar aqui com você hoje, meu amigo. O prazer é sempre nosso. Dia 24, amanhã, São Vicente recebe as carretas do projeto Mulheres do Peito, as carretas para mamografia. Mulheres de 35 a 59 anos podem fazer o exame. Na verdade, essa idade se estende a todas as mulheres, né? A partir dos 35 anos podem estar fazendo os exames, basta levar o RG ou a carteirinha do SUS. A ideia é ser rápido e dar celeridade para que se possa detectar o câncer de mama precoce e assim o tratamento ser muito mais eficaz. Então, São Vicente, o governo do estado está mandando as carretas e São Vicente está recebendo, né? Parabéns à iniciativa por parte do governo do estado e também por parte da administração pública de São Vicente. É sempre bom falar de saúde e prevenção é tudo, não, Juliana? Sim, com certeza, principalmente saúde da mulher. A questão tão grave que é o câncer de mama, que atinge tantas mulheres que muitas vezes não se percebem, né? Então, gente, vamos fazer o exame do toque, vamos manter a nossa frequência ao ginecologista, pedir os exames. A gente tem o direito de fazer esses exames, se a gente não tem as condições de pagar por ele, existem aí os mecanismos que vão ajudar para que a gente possa fazer esse exame de forma gratuita. Então, fico alerta, fico pedido para que a gente se cuide, a gente se ame, a gente se guarde e... Se amando, a gente ama os nossos familiares e se cuidando, a gente preserva aí as vidas, né? Então, recado mais que bem dado, né, Márcio? Perfeito. Lembrando que as carretas são os paliativos, né? Então, o ideal é que cada município tenha a sua estrutura e possa estar ofertando isso, né? E nós não temos que depender de programas paralelos para poder ser atendidos. Afinal de contas, é algo que é eminente,
é sério e precisa ser levado desta forma, né? Então é necessário que se tenha as estruturas nos municípios para que possam receber, para que nós não tenhamos que estar dependendo das carretas, porque a gente entende que em situações, em municípios mais distantes, em regiões que não tenham essa grande área de metropolização como a Baixada tem, 9 cidades, então é necessário um instrumento muito mais eficaz. A gente reconhece a importância das carretas, mas fica aqui a dica, né? Vamos começar a estruturar ainda melhor os equipamentos de saúde, principalmente saúde da mulher. Né? Sim, com certeza. Principalmente saúde da mulher. Por falar em saúde, a OMS já assumiu, são 100... Oi? Ok, voltamos aqui. A OMS ela já assumiu 100 casos da varíola de macaco. Varíola de macaco, 100 casos já foram constatados, né? E a Bélgica foi o primeiro país a determinar a quarentena de 21 dias. É engraçado esse nome, é quarentena e 21, né? Quarentena são 40 dias, mas desde a pandemia, desde o Covid já mudou esses nomes. Então está aí a Bélgica falando a respeito da varíola de macaco. Já são 100 casos. E a questão é que a transmissão está se dando de forma sexual para os órgãos genitais. Isso está chamando a atenção dos especialistas, né? Então é uma doença que o tratamento não é difícil, né? Mas preocupa essa questão de mais de 100 casos na Europa. Né? Então vamos ficar atento, não, Juliana? E preocupante porque a gente já vem desse momento pandêmico, né, Covid, e a gente sente uma flexibilização maior, mas não foi embora, inclusive tem tido aumentos de casos, né, em algumas localidades, então é sempre a gente ficar de olho, manter aí os protocolos sempre que possível, mas essa questão da varíola do macaco preocupa, porque não existe vacina para isso, né, e muito embora exista tratamento, para isso se tornar uma epidemia, uma pandemia, não custa, demora muito, né? Não demora muito. Não demora muito, então, não. A gente vai ter que ficar aí atento a mais uma questão de saúde pública nacional, internacional. A gente tem que acompanhar com muita atenção essa questão, né? Varíola do macaco na Bélgica, onça no banheiro de escola em Minas Gerais. Essa eu não sabia. A fauna está tomando conta. Essa eu não sabia. Conta mais. Então, nós tivemos essa surpresa dos meninos jogando bola aí no final de semana, numa escola da região de Minas Gerais, e uma onça parda, né, que é a mesma coisa que a onça pintada, só que ela é parda, estava dentro do banheiro. A sorte é que o banheiro lá fecha, né? Então a onça deve ter entrado durante o período da madrugada e ficou trancada no banheiro. E o pessoal jogando bola na quadra, quando chegaram perto, o menino foi até o banheiro e a onça estava lá. Por sorte, a felino não atacou ninguém, né? Se sentiu acuado, mas não atacou ninguém. E aí foram chamados os bombeiros e o IBAMA e acabaram capturando e levando para soltar no habitat natural, né? Mas aí fica a dica. Ela é protagonista, né, Márcio? Pantanal tá aí, então... As onças estão à solta. Lembrando que na região aqui do Parque Itutinga-Pilões nós temos já a presença de grandes felinos. Isso já denota a questão da recuperação do habitat na serra, né? Quando começam a chegar as grandes caças, né? Se tem os grandes felinos, já há incidência de onças pintadas e onças pardas aqui na região, né? Porque a gente sabe que ela é da América Latina, né? É da América, né? Tanto aqui quanto na América do Norte, nós temos a onça. Então, enquanto tem onça no banheiro, ainda bem que o banheiro tem porta, né? Tem escola que o banheiro não tem nem porta, aí ficaria mais difícil, né? As escolas que não têm porta ficariam muito mais difíceis. Fim de semana, nós tivemos aí toda uma programação, né? E a expectativa também quanto aos grandes shows, né? A gente fala fim de semana, vem os shows. Milton Nascimento com a turnê, a última parada, é isso? Perfeito? A última sessão de música. A sessão de música nós comentamos aqui. E é um dos espetáculos mais esperados nesse ano. A turnê vai rodar a América da Latina, né? Vai rodar, tem exterior. E também vai finalizar em Belo Horizonte, mas os paulistas querem ver Milton Nascimento, que aos 81 anos de idade está encerrando a sua carreira artística, né, Ju? É uma trajetória lindíssima, né?
um dos principais nomes da música popular brasileira. Minas Gerais sempre um celeiro incrível de artistas. Lembramos aí do Clube da Esquina, né? E Milton tem uma importância fundamental na cultura desse país, por conta de todas as composições, da forma única de cantar. E aí agora essa última sessão de música vem para fechar essa carreira de excursão de shows em grande estilo. A procura está muito grande e vários locais já encerrou venda de ingressos, já abriu data extra, já encerrou de novo. Eu ainda não consegui comprar o meu ingresso. Já vi agora, acabei de ver aqui no Instagram, que já abriram mais 2 datas em novembro aqui em São Paulo, no Unimed, Espaço Unimed. E assim vai indo, né? Há uma procura muito grande. 1º e 4 de novembro. 1º e 4 de novembro. O encerramento está previsto para o dia 13, no Mineirão, em Belo Horizonte, Casa do Bituca, e vai ser incrível, né? Imagina uma carreira tão grandiosa quanto essa, você ter a possibilidade de excursionar, representando todo esse legado artístico, cultural, e poder partilhar isso com as pessoas, não só do seu país, mas levar em alguns países, né? Não só da América, mas também da Europa. Isso é espetacular, um feito único, né? Internacional. E que a gente possa reverenciar nomes, Milton, né? porque tem toda uma história mesmo de vida, de legado, de entrega à cultura do país. E vai ser uma despedida de grande estilo. Mas, assim, pelo que eu tinha entendido, é só dos shows, viu? Acho que ele ainda continua escrevendo, ainda continua... O musical ele deve parar com shows, as turnês. Os shows, as apresentações públicas, mas esse ano nós fomos surpreendidos. Conter a inquietação dele, né? Nós fomos surpreendidos com Phil Collins, que encerrou a carreira também. E nós nos olhamos para os nossos grandes, né? E agora os grandes estão também encerrando as suas carreiras. Milton Nascimento aí trazendo toda essa bagagem que você falou, um nome internacional. A expectativa é que, para quem não conseguir os ingressos, de repente vai ser transmitido ao vivo, né, para alguma plataforma. Pode ser que seja feito, Márcio, um DVD, né, um show, não sei se live, ou ter depois essa entrega de um show gravado. Porque é um patrimônio nacional, né? Com certeza, e vai entrar para a história, e eu quero estar lá. Por falar nessa questão de shows, a gente estava comentando aqui no Making Off a respeito que muitas pessoas tentam comprar os ingressos e acaba não tendo êxito, né? Maria Clara estava falando dos shows que aconteceram aí, que estão para acontecer, que os ingressos já foram vendidos em tempo recorde, e isso está chamando a atenção do PROCON. Nós temos na questão das passagens o overbook. E nos shows, over shows? Acho que sim. Mas é um alerta que é necessário se fazer, porque imagina, a produção de um show aloca a venda de ingressos num determinado ambiente, né, de venda. Isso há uma acessibilidade tremenda. Além dessa acessibilidade, né, do número de acessos dos interessados, ainda deve ter gente que compra para revender, e isso é tão complicado, né? De que forma que a gente audita essas questões, né? De que forma que a gente tem a segurança de que a gente vai comprar um ingresso e vai exatamente usufruir daquele show. A questão também é naquilo que tange você, na expectativa da venda, da compra do ingresso. Você se inscreve, você abre lá, você compra, mas você não tem retorno imediato. Você tem que aguardar uma confirmação. Isso, eu estava até comentando aqui, antes da gente começar, que um amigo tentou comprar os ingressos pelo Rio de Janeiro, não houve a cobrança na fatura, não houve ainda a entrega do voucher, então ele não sabe se comprou ou não, porque na hora que ele girou a página deu ok. E aí agora não sabe, até agora você vai pro show. Eu falei, cara, entre em contato e vai tentar saber, porque senão você vai ficar sem o ingresso, sem a certeza de que você tem um ingresso para poder usufruir desse show, que é histórico, né, na questão do Milton. Mas acho que vale o alerta da gente ficar de olho, e o PROCON está super certo em acompanhar isso de perto, porque é problemático, né? A gente já está aí nessa ânsia
pelo retorno natural das ações e dos eventos culturais. E aí você não conseguir ter o acesso por uma questão de falta de controle na distribuição desses ingressos é complicado. A gente está nessa expectativa. Bom, vivendo e aprendendo, né? É um novo modal, uma nova forma, vivendo e aprendendo. Segunda-feira, na questão da sucessão presidencial, começa uma semana, né, de tratativas, de encontros, de discussões. João Dória aí pleiteando ser o candidato à presidência do PSDB. Embora tenha ganho nas prévias, há toda uma contradição aí na hora de se unir a quem vai representar essa terceira via. Hoje tem reunião com o João Dória a respeito disto, né? Se não me engano, em Brasília, no escritório em Brasília. Precisamos confirmar. Ele não esteve na reunião com o partido, disse não ter agenda para a reunião, mas agora a cúpula vai até João Dória, que na verdade já não é só João, né? O marketing já começou, é só João. Vou falar em eleições. A dupla Lula e Alckmin, Lula com Chuchu, como o próprio ex-presidente falou, se reúne hoje em São Paulo para decidir aí a direção, a cúpula, né? Quem vai dirigir essa questão da campanha política, né? Aquela formatação do núcleo duro que a gente chama, né? O núcleo que vai conduzir a campanha. Vamos participar dessa reunião os segmentos políticos que apoiam a chapa Lula e Alckmin. Que acontece hoje em São Paulo. Interessante, ela acontece no mesmo hotel que o também pré-candidato Ciro Gomes fez as suas reuniões e que também Sérgio Moro fez as suas reuniões aqui em São Paulo. Então o hotel, na verdade, é um hotel presidenciável, né? Acho que é. Presidenciável, Acho que também tem essa questão, né, de marcar território, usar o mesmo ambiente, torna ele democrático, né? E aí coloca-se as diversas frentes ali para tentar debater. Acho que o hotel acabou virando um espaço de ocupação política. Ocupação política, né? Acho que deve ser a suíte presidencial que o pessoal... Aí sobre essa questão da campanha presidencial, aí, da corrida presidencial, acho que vale ao brasileiro acompanhar de perto, independente das suas paixões, independente dos seus pré-requisitos, né, por um ou outro candidato, acompanhar de perto, observar as propostas, observar quem são essas pessoas que compõem esse núcleo, né, não só o núcleo duro da campanha, mas que compõem essa plataforma política, para que o país volte a entender a sua democracia, a assumir a sua democracia, porque a gente nem pode ficar na polarização, mas também nem pode descartar o processo de eleição, né, o processo político, a participação do cidadão dentro desse processo. Isso é importante porque, senão, quem acaba ganhando é a abstenção, quem acaba ganhando é a impossibilidade, branco, né? A impossibilidade do cidadão se sentir confortável a participar do processo político, que ele é o principal braço da democracia. Nós estamos sempre colocando foco nas eleições do governador e da presidência do Senado, mas observando que também tão grande valor e importância são as eleições para deputado estadual e deputado federal. É necessário se ter um olhar muito específico sobre esses votos. A maior parte dos eleitores nem lembra em quem votou, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual. E é necessário que você tenha atento e valorize esse voto, conhecendo mais o candidato, conhecendo mais as propostas, o seu entendimento quanto à política local e à política regional, à política nacional, em ambas as casas, tanto no Estado quanto na Federação. É necessário que você tenha uma responsabilidade ainda maior com as câmaras. Você precisa, sim, entender e valorizar o seu voto, votar com consciência, votar certo e com a lembrança de acompanhar o desenvolvimento do parlamentar ou do partido que você escolheu, porque muitas vezes você vota no parlamentar, ele não é eleito, mas o partido elege. E cobrar, né, os posicionamentos. É necessário uma maturidade política. As gerações precisam criar essa maturidade e esse envolvimento. Muitas vezes a gente tem que protestar, em outras vezes você precisa cobrar. O que o eleitor deve fazer. No momento em que você vota, você deposita toda a sua confiança na urna, naquele partido, naquela pessoa,
E isso dura aí 4 anos, você precisa estar acompanhando. Os votos são muito sérios. Essa questão dos deputados estaduais e federais, você lembra bem e com propriedade, Márcio. Porque essa coisa de você não lembrar em quem você votou é preocupante, né? A gente remete-se ao voto de cabresto lá de trás, né? A gente precisa entender quem são esses interlocutores, esses representantes maiores da região, do Estado, do nosso Estado na federação, para que a gente cobre as melhorias, tenha essas intervenções diretas da participação desses parlamentares no nosso dia a dia, nas benfeitorias que eles podem trazer para os nossos municípios, para o nosso Estado. Acho primordial que a gente acompanhe isso, porque a gestão federal, a gente fica muito distante depois que a gente elege um presidente. A gente sabe que a gente não pode ir até ele falar, porque tem as questões são uma barreira intransponível para você chegar no principal cargo do país. E quem é que leva a nossa voz a esses homens que vão, ou mulheres que vão liderar os nossos pensamentos, vão entender os nossos anseios? São esses deputados, são os senadores. Então, acho que a gente precisa estar atento e a quem aqui da região representa ou participa ou se coloca à disposição, coloca o nome à disposição, né, dessas participações, para que a gente possa entender essa participação deles e validar ou não, né, quem a gente escolhe para esse tipo de cargo. De que forma que essa pessoa se reporta aos municípios, ao Estado depois que é eleita? Precisa ter muita atenção. A gente tem casos aí de gente que ficou 30 anos nos berços do Congresso Nacional e que hoje não faz o que deveria ter sido feito lá atrás. Então, a gente precisa abrir o olho. Vamos fazer um comparativo aqui. Se eu perguntar para alguém o que você almoçou no domingo, vai lembrar pela importância do almoço no domingo. E na sexta-feira, não está nem aí. Então, na verdade, o voto do deputado e deputado federal, muitas pessoas não dão importância, votam sem consciência, sem lembrar. Aquilo que você não recorda é porque, na verdade, se você não votou com consciência e atenção, né? Então, começa a votar com mais consciência e atenção. Mas é melhor do que ficar reclamando, é reclamar com razão. Se você votou certo e a pessoa fez errado. Essa é a correção. 9h mais 45, estamos ao vivo. O Teatro do Caos estava participando da campanha antimanicomial, né? Inclusive fez uma apresentação acho que foi o Teatro do Caos. Houve uma apresentação dentro dessa semana com uma artista convidada, era um projeto PROAC que foi contemplado. A artista apresentou um tema voltado à questão da loucura, mas o Teatro do Caos está em cartaz com a Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos, né? Parabéns ao Teatro do Caos. Lorimar, sempre um grande amigo, espetacular e um precursor aí, e o defensor, né, da cultura do teatro na cidade de Cubatão. Espetacular, nosso amigo Lorimar Vieira. E fica aqui, né, um abraço a todo o pessoal do Caos, ao Cícero Gomes, que é um outro baluarte também que desenvolve trabalhos imensos e com certeza mais a questão da arte no município, né? Da arte como um todo. Nós temos vários ícones aqui. Maestro Roberto Faria, no teatro próprio Lorimar, e muitos que saem do lugar comum e demonstram uma capacidade de desenvolver e lutar pela arte. Natanael, espetáculo, né, de intérprete de um espetáculo na poesia e nas mais variadas formas do proceder à arte, né, que é muito bom, que é muito legal. A introdução é para se falar da questão dos grupos artísticos na cidade. Juliana, nós tivemos a suspensão por uma decisão judicial, né, definição judicial, de que os grupos artísticos na cidade de Cubatão, eles estavam sendo remunerados de forma errônea. Somente remuneração por parte do poder público para servidores concursados, salvo os contratos e outras especificações. Nesse caso dos grupos artísticos, esse sistema foi interrompido por força judicial e por determinação. Isso é passado. Só que o efeito em cima dos grupos foi muito forte, muito grande. Foi uma época de discussões, de tentativas de várias formas para se manter os grupos artísticos.
patrimônio da cidade, né, decretado como patrimônio de Cubatão, porém há uma dificuldade muito grande. E a parte musical de música e dança foi uma das mais afetadas, né, por ter sido a parte mais com maior número de auxílio, com maior intensidade dentro do programa, foi a mais afetada com isso. A dificuldade impera. E a cultura, ela necessita dessas ferramentas para ser propagada e até mesmo para que a população possa desfrutar dos talentos que aqui tem. A Almaceb, como nós dissemos, vai estudar essa questão dos grupos artísticos. Mas bem se sabe que é discricionário do prefeito, né? O prefeito é quem vai definir, embora a SEB possa apontar caminhos, mas cabe à administração pública, e só cabe à administração pública, devido a essa questão da responsabilidade com o erário, né? Como envolve matéria financeira, só é discricionário do prefeito, só o prefeito pode decidir. Como é que está essa situação na SEB? Eu sei que você acompanha por parte da Secretaria, como é que estão os avanços e entendimentos, que embora o caos seja benéfico na arte, essa situação trouxe um caos para a questão dos grupos artísticos. Eu acho que a gente remonta aí a importância estratégica da cultura, da política pública de cultura. Quando a gente pensa nos grupos, a gente pensa na atuação dos grupos artísticos, a gente pensa num modelo de aplicação, de formação e de difusão da cultura dentro do município, um modelo que funcionou, haja vista o impacto que esses grupos tiveram ao longo do seu tempo, da sua trajetória de atuação, não só na cidade de Cubatão, na região, no estado e até em países fora Brasil, né? A gente vê aí o legado da banda sinfônica, a participação do Coral Zanzalá no Lincoln Center, em Nova York, a companhia de dança no Valentina Kozlova, que foi um festival de dança contemporânea também nos Estados Unidos. Tudo isso já é matéria conhecida dos cubatenses. Sempre foi uma preocupação constante da equipe da secretaria, do secretário Zeca Rodrigues, em buscar caminhos para que a gente pudesse retomar essa relação, né, institucional dos grupos artísticos, desse legado histórico, cultural, para que ele reative, né? Mas a gente tem legislações aí que vão amparando a forma como a gente deve fazer essa relação acontecer. A lei realmente tinha inconsistências que foram apontadas na questão do repasse dos recursos, da forma, né, do repasse dos recursos, por isso foi tida como inconstitucional, e agora a gente trabalha um novo caminho para isso, né? Dentro da perspectiva da Secretaria de Cultura, a preocupação era pensar também e potencializar outras expressões, como o teatro, que muitas vezes, e sou da área de teatro, né, também, atuo na secretaria, mas sou artista de teatro, e que por muitas vezes não teve o mesmo atendimento com relação às políticas públicas macro que existiam no município a partir dos grupos artísticos. Mas isso é um olhar amplo sobre a coisa, não só o teatro, mas também o audiovisual, as artes, o artesanato, enfim, são políticas que a secretaria precisa e tem trabalhado para implementar. Né? A gente tem se dedicado nisso, eu respondo num setor que se preocupa com as políticas públicas de cultura do município, então a gente está nessa construção. No caso dos grupos artísticos, o que chama a atenção é justamente uma coisa os grupos continuarem fazendo seus trabalhos paralelo à atuação, ao seu vínculo, né, ao tido vínculo com a administração. Eu fico preocupada porque eu acho que a gente precisa dar essa resposta. Isso é um pensamento particular meu, mas que corrobora com o trabalho da secretaria, que é de fazer com que a política pública se estabeleça em todos os segmentos.
Entendendo isso, a gente tem participado da SEV, que foi criada na Câmara, com o objetivo de ampliar o diálogo, de escutar os dirigentes desses grupos, entender as demandas que eles tinham, para pensar o maior caminho. Quando eu falo da legislação, Márcio, eu trago aí o marco regulatório do terceiro setor, a lei de licitações, que são leis que estão amparando a forma como a administração pública se retrata a quem contrata. Quem contrata. A questão do fundo da cultura, isso pode ser um viés para a solução do problema? Porque pode. Essa questão do pagamento direto não pode ser feito. Há toda uma questão jurídica que envolve, que acaba criando um impedimento, né? Então isso é descartado. A prefeitura não pode contratar, a prefeitura precisa, através da Secretaria de Cultura, desenvolver projetos para que possa abraçar essa situação. O fundo, de repente, não seria um viés, uma forma de você conseguir manter os grupos artísticos? Acho que é um dispositivo inteligente e que pode apoiar na captação de recursos e no repasse. Mas, mesmo assim, até o próprio fundo tem regramento para que você possa fazer esse repasse. E o regramento está também na atuação do Conselho de Cultura. Nada no Fundo de Cultura sai ou entra sem o conhecimento do Conselho, sem a atuação do Conselho de Cultura, sem essa permissão, né, este olhar. E aí eu acho que tem uma conversa que antecede, né? Que é qual é o melhor dispositivo de contratação, de relação entre a administração a lei permite, e aos né? grupos, né? Então permite. A gente está nesse estudo de entendimento desses marcos regulatórios, dessas legislações, de como seria essa relação de aproximação e de diálogo da necessidade desses grupos, para que a gente apresente um modelo que seja isso, o trabalho da SEV, né? A gente está ali participante, é uma comissão com os vereadores, com os representantes dos grupos, com a representação da Secretaria de Cultura, para entender os caminhos. E aí apontar e apresentar à administração, à superior administração, para que ela se posicione. Acredito que o campo do diálogo está aberto, é possível, né, a gente encontrar saídas, mas é muito importante a gente frisar que neste ano de 2022, isso não é possível por conta da disponibilidade financeira, orçamentária. Há necessidade de fazer a previsão antes, né? Eu não posso criar despesas extraordinárias sem essa previsão. Então, a gente tem explicado e conversado sobre isso, tem tido a escuta por parte dos vereadores, a escuta por parte dos representantes dos grupos, e estamos num caminho de construção. Para o telespectador entender, se não tiver sido colocado no orçamento que foi realizado e aprovado o ano passado, não pode ser incluído nessa. Se ele não fez parte da LDO, ele não faz parte do orçamento e não pode ser aplicado. Então tem todo um regramento, as leis que definem. Este ano você vai definir o que pode ser feito no próximo ano. E no próximo ano você tem as definições de 2024, que é um ano eleitoral e tem toda uma formatação diferenciada por ser um ano eleitoral. Né? Eleições do município. Então todo esse regramento dificulta o desenvolvimento junto ao plano, né? Junto àquilo que é necessário. É demorado, é burocrático, tem as suas estações, né? Tem todos os seus momentos, mas precisa ser feito. Tem que dar uma celeridade, né? E aí existe um passo também, Márcio, que antecede toda a discussão, não só da questão da forma do repasse, que é essa instituição dos grupos como um programa, como um dispositivo vinculado. Dentro porque da hoje o que a gente educacional, tem a possibilidade de ser inserido? Dentro da questão... na educação, no currículo da educação? Então, eu vejo isso de duas formas, né? Primeiro, a gente já tem uma estrutura vinculada à educação, que trabalha na formação, que é o conservatório, a sua atuação brilhante na formação dos nossos jovens, na música, na dança. A gente sabe do trabalho... Sim, um trabalho maravilhoso do Reginaldo, dos professores, na continuação do conservatório, na transformação do antigo conservatório na escola técnica de música e dança. É importante a gente perceber as diferenças, né? Escola técnica, ou seja, eu formo aquela criança que entra em um profissional técnico da área.
E aí, quando eu formo, por onde vai escoar essa produção? Esse artista formador, ele precisa ter um espaço para que ele se apresente, para que ele continue dando aula, para que ele devolva à comunidade essa participação que ele teve antes, essa oportunidade de participação que ele teve antes dentro de um dispositivo público de ensino. Então, assim, a gente já tem algumas políticas implementadas, a escola técnica é uma, a relação que os grupos existiam, que havia e existia o programa BEC era outra. O que eu acho que agora a gente precisa encontrar é o caminho de qual a melhor forma de estabelecer esse vínculo. Porque, veja, hoje o que a gente tem de legislação é o reconhecimento do trabalho dos grupos como um patrimônio imaterial. E todo patrimônio cultural ele precisa ser preservado. E então a gente precisa só colocar a lupa em cima dessa condição para que a gente pense quais são as melhores saídas e entenda, né, dentro do fluxo de entradas e saídas de recursos, o que pode ser feito a médio e longo prazo para que essa relação volte, não só a relação, né, entre as questões dos grupos, né, o fomento, a cultura, também seja ampliado, porque a gente está falando aqui de políticas públicas voltadas à dança, à música, ao teatro, ao artesanato, ao audiovisual, enfim, a gente precisa ampliar o olhar. Isso está previsto em legislação. Existe o plano de cultura que prevê esse ciclo de ações, né, e de forma a pensar prazos para que isso aconteça. Então, o que a gente tem feito é estar atento ao clamor do movimento, porque a gente só faz a política de cultura quando a gente entende a relação que a gente tem que ter com o artista, mas também com o público, né? A pessoa que tem o direito a acessar cultura, a pessoa que tem o direito a viver a cultura quanto artista. Então, a gente tem que ter esse olhar, a gestão pública de cultura se dá nesse espaço, em dois grandes pilares, né? O artista e o público. É uma secretaria afim, é um modo de gestão que vai atender duas demandas principais, né? Então, como que a gente se direciona e entender que o orçamento de cultura é uma coisa, o orçamento de saúde é outra, o orçamento de educação é outra. Tem coisas que podem ser interligadas, que podem ser trabalhadas em meio de rede, mas tudo isso tem que estar amparado na legislação. E o que a gente precisa agora é entender qual a legislação que vai amparar essa relação, para daí sim ela possa ir crescendo e amadurecendo. Bom, tá aí, são 10 horas em ponto, estamos chegando ao finalzinho do Virtual News. Quero agradecer a participação da Juliana e olhares atentos nessa questão da saúde. Mas antes, uma última notícia. Os carnês de IPTU chegaram devido a uma questão técnica, houve um atraso na entrega, mas a data foi prorrogada para o pagamento dia 25 de maio. Né? Muitas pessoas estão preocupadas, mas você pode também pagar através do Pix. Também está lá no carnê o Pix para você efetuar o pagamento do seu IPTU. Né? Você efetuar o carnê, tem toda uma nomenclatura lá e é uma coisa correta, é séria. Você pode pagar através do Pix. Parabéns pela instituição do Pix nesse pagamento, nessa via rápida para que o município possa cumprir com as suas obrigações junto à municipalidade. Né? Fica aqui essa ressalva junto à administração pública, parabéns pela introdução do Pix. Como é uma via de mão dupla, eu só espero o Pix social na contramão, né? Que seja feitas ações tão rápidas quanto o Pix é feito no pagamento. Aí sim, o município vai estar cada vez melhor. Agradecendo a Juliana, agradecendo a Maria Clara, agradecendo ao Pix. Estaremos de volta amanhã a partir das 9 da manhã com mais um atrasozinho de sempre que a gente tem, com mais um Virtual News. Obrigadão, Juliana. Obrigado, Maria Clara. Márcio. Obrigado à sua audiência. E até amanhã, se Deus quiser.